Escute com atenção. Nos próximos minutos eu vou te mostrar as 7 regras que transformam pessoas comuns em versões irreconhecíveis de si mesmas. As mesmas regras que o 1% das pessoas mais bem-sucedidas aplicam quando decidem sumir do mundo por um tempo e voltar completamente diferentes. Essas são as estratégias que criam empresários milionários, atletas lendários e líderes que mudam o rumo da própria história. E se você assistir até o final, vai sair com um plano completo para desaparecer e reconstruir sua vida do zero, mentalmente, fisicamente e financeiramente. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos conteúdos, compartilhe este vídeo com algum amigo ou amiga que esteja precisando se reinventar e, por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Agora, eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar, porque este vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando há muito tempo. Bom, você conhece a história do Batman, com certeza já assistiu os filmes. Depois que Bruce Wayne perdeu os pais, ele fez algo que quase ninguém tem coragem de fazer. Ele sumiu. Ele abandonou a cidade, o conforto, a riqueza, os holofotes e as lembranças. Enquanto o mundo seguia sua rotina, ele desapareceu completamente de Gotham City e foi parar nas montanhas geladas do Himalaia, onde ninguém o conhecia, ninguém esperava nada dele e ninguém o aplaudia. Lá, ele começou um processo de reconstrução total. Durante anos, ele aprendeu a dominar o corpo, a mente e o medo. Aprendeu a lutar, a resistir à dor, a suportar o frio e o cansaço, mas acima de tudo aprendeu a se controlar, porque o verdadeiro poder não é vencer o inimigo lá fora, é vencer o inimigo que vive dentro da sua cabeça. E quando ele voltou, não era mais o garoto traumatizado de antes, ele era o Batman, o homem mais preparado, mais estratégico e mais disciplinado da Terra. E tudo isso nasceu do exílio, do afastamento, da decisão de sumir do mundo para se tornar alguém melhor. Agora, preste atenção. Claro que você não precisa ir para o Himalaia e muito menos virar o Batman, mas também não precisa abandonar sua cidade, seu trabalho e sua família, mas pode e deve trazer o Himalaia para dentro da sua rotina. Você pode criar o seu próprio retiro de reconstrução mental e emocional dentro da vida que você já tem. É sobre isso que eu quero falar. Não é fugir da sua realidade. É olhar para dentro de si mesmo, é cortar o barulho, escolher o silêncio, treinar o corpo e a mente enquanto o resto do mundo está distraído. Porque a verdade é simples, você não precisa realmente desaparecer do mapa, você precisa ficar invisível para o que não importa. Parar de gastar energia tentando agradar, provar ou competir com os outros. Seu verdadeiro crescimento vai acontecer quando ninguém estiver olhando. Quando os holofotes estiverem apagados e você estiver lá, sozinho, em guerra com a sua própria fraqueza. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar as 7 regras basicamente parecidas com o que o Batman usou, as mesmas que transformam homens comuns em líderes imbatíveis. E se você aplicar de verdade, com consistência e disciplina, em 90 dias você vai se tornar irreconhecível, mais focado, mais determinado, mais forte, principalmente mais dono de si mesmo. Prepare-se, esse é o começo do seu exílio, e quando você voltar, ninguém vai te reconhecer, principalmente nem você mesmo. Bom, a primeira regra é sumir de tudo que te enfraquece. O primeiro passo para mudar de verdade não é adicionar mais nada à sua vida, é subtrair, sumir, não do mapa, mas daquilo que te enfraquece. Você precisa desaparecer de tudo que rouba sua energia, seu foco e sua vontade de vencer. E aqui vai a parte que a maioria nunca entende. O inimigo não é o mundo, o inimigo é o excesso. Excesso de ruído, de estímulo, de gente falando demais e fazendo de menos. Você acorda e já tem uma avalanche de notificações, opiniões, notícias, comparações. Tudo isso vai corroendo pouco a pouco a sua força mental, até você começar a se sentir cansado, vazio e improdutivo, mesmo sem ter feito nada. Então a primeira regra é clara: suma do barulho. Nada de redes sociais sem propósito, nada de álcool, drogas ou qualquer válvula de escape que te anestesie por alguns minutos e te enfraquece por dias. Nada de baladas, fofocas, discussões inúteis, comparações com quem está mais à sua frente nos negócios ou na vida.
Essas coisas parecem inofensivas, mas são um veneno em microdoses que estão te impedindo de subir de nível. Por 90 dias, faça um pacto com você mesmo. Elimine tudo que não te empurra para frente. Silencie o mundo ao seu redor, corte o ruído. Você vai sentir falta do caos no começo. Vai sentir o vazio de não ter distrações, mas é nesse vazio que o poder começa a nascer. É no silêncio que a mente se reorganiza e você começa a ouvir a voz que sempre foi abafada, a sua. Bruce Wayne precisou se isolar para entender quem ele era, não o que o mundo dizia que ele deveria ser. Ele teve que encarar o próprio medo, a própria raiva, o próprio espelho. E só quando enfrentou o que estava dentro dele, pôde voltar ao mundo com domínio total sobre si mesmo. Você também vai precisar passar por isso. A solidão temporária é o preço da clareza permanente. Não tem outro caminho. Enquanto você estiver cercado de distrações, vai continuar confuso, indeciso e preso no mesmo lugar. Então, meu amigo, desapareça. Desapareça de tudo que te puxa para baixo, de tudo que te mantém pequeno. E quando o mundo perguntar onde você está, responda com calma. Para você mesmo, não para os outros. Estou construindo alguém que vocês ainda não conhecem. E quando esse alguém estiver pronto, o mundo inteiro vai perceber. Agora, você vai conhecer a segunda regra, que é definir o que não é negociável para você. Nenhuma transformação verdadeira acontece por acaso. Mudança real não vem da motivação, vem das regras. E regras, meu amigo, são promessas que você faz para si mesmo e que ninguém tem o direito de quebrar, especialmente você. Toda pessoa que quer se reconstruir precisa ter os seus não negociáveis. Rituais diários que se cumprem independente do humor, clima ou circunstância, porque disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. Lembre-se disso. Pense nos lutadores de artes marciais, nos atletas de elite, nos empresários bilionários, nos soldados de forças especiais. O que todos eles têm em comum? Eles seguem regras simples, mas sagradas. É isso que os diferencia do resto. Então, o segundo passo do seu processo é definir de 3 a 6 compromissos diários que você vai cumprir sem falhar. Vão ser poucos, mas inquebráveis. Nada de listas gigantes que você abandona em uma semana. A força vem da constância, não da quantidade. Aqui estão alguns exemplos importantes dos seus não negociáveis para quem quer renascer. Por exemplo, 30 minutos de exercício físico, custe o que custar. O corpo é a fundação da mente. 15 minutos de silêncio, respiração ou meditação. Esse tempo limpa o caos e recalibra o seu foco. Estudo diário de algo que gere renda. Não é motivação de Instagram, não. É conhecimento que paga boleto e compra liberdade. Nada de álcool, drogas ou pornografia. Você não precisa de dopamina barata, precisa de domínio sobre você. Deitar e acordar no mesmo horário. Isso cria ritmo, clareza mental e respeito por si mesmo. Não importa se está chovendo, se o dia foi péssimo, se você está cansado, doente ou com sono ou com mau humor. Essas regras não podem mudar. Você as cumpre porque elas definem quem você é agora e quem você vai querer ser. Os não negociáveis são o cimento da sua nova identidade. Eles moldam o caráter, eles te provam todos os dias que você é capaz de se obedecer. E quando você aprende a se obedecer, o mundo começa a te obedecer também. Pense nisso. Se você não cumpre o que promete a si mesmo, por que o mundo te levaria a sério? Mas quando você passa a ser uma pessoa que faz o que diz, até quando ninguém está olhando, alguma coisa muda em você. Você passa a andar diferente, a falar diferente, a olhar no espelho e ver alguém confiável. E você vai se orgulhar de você. E é aí que nasce o poder pessoal de verdade. Não quando os outros acreditam em você, mas quando você acredita em si mesmo, porque sabe que cumpre o que promete. Bom, a terceira regra que você precisa adotar é: melhore sua imagem para aumentar a sua força. A confiança é uma energia que se constrói e ela começa no seu espelho. A forma como você se enxerga define o quanto você acredita em si mesmo. E sabe o que é mais curioso? Antes que o mundo te veja como um vencedor, você precisa se parecer com um vencedor. Pense naquele momento em que você saiu da barbearia ou salão de cabeleireiro, com um corte perfeito, o cabelo impecável, a barba alinhada, o cheiro do pós-barba ainda fresco. Para as mulheres, o cabelo, unhas e todo aquele ritual de beleza. Por alguns minutos ou horas você se sente diferente, quase invencível.
Não é apenas um corte, uma unha, é um lembrete visual de que você pode ser a sua melhor versão quando decide cuidar de si. Essa sensação é poderosa porque a verdade é simples. A confiança nasce da aparência de vitória. E o que o espelho reflete todos os dias influencia diretamente como você age, fala, anda e pensa. Por isso, vista-se como a pessoa que você quer se tornar, não como a pessoa que você ainda é. Não precisa ser caro, precisa ser coerente. Use roupas limpas, bem cuidadas, que transmitem ordem. Lembre-se de que a roupa certa impõe mais presença, porque o visual limpo revela disciplina e a disciplina é o que atrai respeito. A forma como você se apresenta muda completamente a forma como o mundo te enxerga e te trata. Mas o mais importante, muda a forma como você se trata. Você começa a se carregar com mais firmeza, a olhar as pessoas nos olhos, a falar com mais clareza. E o mundo sente isso. Não se trata de vaidade, se trata de estratégia mental. O visual é uma âncora psicológica. Quando você se veste bem, seu cérebro interpreta aquilo como um sinal de preparo, de poder, de prontidão. E esse estado interno influencia tudo. A maneira como você pensa, negocia, treina, cria e decide. Pessoas que se apresentam com presença mesmo, inspiram confiança antes mesmo de abrir a boca. E essa é uma vantagem competitiva que poucos entendem. Você pode não ser o mais rico, o mais bonito ou mais influente, mas pode ser o mais coerente entre quem é e quem você quer se tornar. Então, cuide da sua imagem como quem afia uma espada. Não estou falando aqui de ego, tá? É sobre estar pronto para o campo de batalha da sua vida. Sua postura, seu olhar e até o seu silêncio comunicam algo o tempo todo. Faça com que cada detalhe do seu visual diga uma coisa só. Essa pessoa é disciplinada, essa pessoa é séria, essa pessoa está em ascensão. Bom, agora vamos para a quarta regra. Assuma um compromisso impossível. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Bruce Wayne tinha uma missão clara: eliminar o crime de Gotham City. Era isso que o fazia levantar, mesmo machucado, naquelas madrugadas frias. Era o propósito que o impedia de desistir quando o corpo pedia descanso. E é isso que falta para a maioria das pessoas hoje. Uma meta grande o suficiente para justificá-las. Você não precisa lutar contra vilões mascarados, mas precisa escolher um desafio que te quebre e te reconstrua. Uma meta tão audaciosa que te obriga a evoluir para alcançá-la. Algo que te coloque contra os próprios limites. Pode ser um desafio físico, como correr 21 quilômetros, completar uma maratona ou fazer, 100 dias seguidos de treino puxado sem falhar. Ou pode ser um desafio profissional, como bater o seu primeiro grande faturamento, lançar um projeto que parecia impossível ou fazer uma apresentação que pode mudar o rumo da sua carreira. O importante é que não haja espaço para fugir desse compromisso. Você não pode dar desculpas para esse tipo de meta. Esse tipo de meta não aceita desculpas. Não dá para aceitar um quase fiz. Ou você termina ou você termina. E esse simples fato muda tudo dentro de você. Porque a partir do momento em que você escolhe uma missão grande, o seu cérebro se reorganiza, as pequenas distrações perdem força, as opiniões alheias perdem valor e cada minuto passa a ter propósito. Você começa a agir diferente, andar diferente, pensar diferente, porque de repente existe algo maior te puxando para frente. E esse algo maior é o combustível que vai te transformar. Nos primeiros dias você pode até duvidar, vai achar que exagerou, que não vai dar conta dessa promessa, mas é exatamente nesse ponto que a mágica acontece, porque a evolução não nasce do conforto, e sim da pressão, e quanto mais desafiador for o seu objetivo, mais rápido você cresce para alcançá-lo. Lembre-se, as metas fáceis formam pessoas médias, mas as metas impossíveis forjam gigantes. Bruce Wayne não virou Batman porque queria melhorar de vida. Ele virou Batman porque jurou mudar o destino da sociedade e cumpriu. E você também precisa de um voto pessoal, uma promessa que te mantenha firme quando tudo parecer que vai desmoronar. Escolha agora um compromisso que pareça impossível, algo que te faça suar, sangrar e evoluir. E adote a mentalidade que muda destinos. Ou eu venço ou eu aprendo, mas eu não paro. Bom, a quinta regra vital para o seu novo eu é: construa sua fonte de renda. Você não pode se tornar a sua melhor versão se ainda vive escravo das contas. Não existe evolução verdadeira quando a mente está dominada por preocupações financeiras.
A liberdade real não vem de frases motivacionais, ela nasce da autossuficiência. E a autossuficiência começa quando você domina uma habilidade que o mundo paga para ter. Pense assim, quantas portas você deixou de abrir por falta de dinheiro na sua vida? Quantas ideias incríveis morreram porque você precisava apenas de um pouco mais de fôlego financeiro? É hora de mudar isso. Chega, né? Você precisa construir uma fonte de renda própria, algo que não dependa de um chefe, do governo ou da sorte, algo que você possa usar de qualquer lugar do mundo. Comece escolhendo uma habilidade que seja vendável. No mundo digital de hoje, pode ser copywriting, que é a habilidade de escrever textos que vendem, design, edição de vídeos, marketing digital, programação ou vendas. Essas são as armas do novo mundo. E a boa notícia é que tudo pode ser aprendido gratuitamente na internet, se você tiver foco e consistência. Cada hora que você dedica a aprender algo útil é um investimento com juros exponenciais, porque conhecimento, diferente do dinheiro, não se perde, ele só se multiplica. Mas aqui vai a parte mais importante. Dinheiro não é o objetivo, é só uma alavanca. Sem ele, você sobrevive, mas com ele você constrói. Sem dinheiro ou com pouco dinheiro, você depende. E com dinheiro, você decide. Bruce Wayne entendeu isso. Quando voltou do seu exílio, ele não voltou apenas com habilidades físicas e mentais, ele voltou com recursos infinitos para agir. Seu treino transformou em guerreiro. Sua riqueza o transformou em força de impacto. E com você pode ser igual. Você não precisa ter bilhões, precisa de independência financeira. Com uma base financeira sólida, você pode investir no seu corpo, na sua mente, em negócios e em liberdade. Você pode dizer não ao que não te serve, sim ao que te fortalece. Riqueza é a munição de quem tem propósito. Sem propósito, o dinheiro te corrompe, mas com propósito, o dinheiro te multiplica. Então, não fuja dele. Estuda, aprenda, pratique, cobre pelo seu valor, transforme o seu talento em ferramenta de liberdade. Lembre-se, o homem que domina a sua mente é sábio, mas o homem que domina a sua renda é livre. E liberdade é o primeiro passo para se tornar alguém reconhecido. Bom, agora vamos ver a sexta regra. Faça uma promessa a alguém que você ama. Faça uma promessa, mas não qualquer promessa. Uma promessa que queime por dentro, algo grande mesmo, algo que pareça impossível, porque são essas promessas que moldam gigantes. Pode ser dizer à sua mãe, por exemplo, um dia você vai morar na casa dos seus sonhos, eu garanto. Pode ser olhar para sua família e prometer, eu vou mudar o nosso destino. Ou simplesmente fazer um juramento silencioso diante do espelho, algo como, eu ainda vou me orgulhar da pessoa que me tornei. As promessas feitas em lágrimas são as únicas que o tempo respeita, porque não nascem da vaidade, nascem da dor, da urgência, da vontade de libertar quem você ama da mediocridade e da limitação. Quando Bruce Wayne partiu para as montanhas do Himalaia, ele não foi buscar fama nem poder, ele foi motivado por promessa. A promessa para ele mesmo de honrar a memória dos pais e nunca mais ser o menino indefeso que viu a dor e nada pôde fazer. Essa promessa se tornou o fogo que o manteve vivo nas noites geladas do Himalaia, quando o corpo pedia para desistir e a mente gritava, continua. Você também precisa de um motivo que vá além de você, porque o ego cansa, mas o amor nunca desiste. E quando o cansaço bater, e ele vai bater, quando o mundo parecer injusto, e ele é injusto, quando a vida te testar de todas as formas possíveis, é essa lembrança que vai te levantar. Você não vai se levantar por você, você vai se levantar por quem acredita em você, por quem depende da sua vitória, por quem ainda espera ver o seu sorriso dizendo, eu consegui. Lembre-se, ninguém falha quando carrega amor como combustível. Quando a promessa é feita com o coração para sua esposa, para o seu marido, para sua filha, para o seu filho, o fracasso deixa de ser opção. Mas prometa com coragem, porque o universo não respeita promessas vazias. Ele só se move quando há verdade, emoção e sacrifício por trás das palavras. Então hoje, escolha alguém e prometa. Não precisa contar para ninguém. Pode ser um compromisso silencioso, só entre você e o destino. E quando o corpo fraquejar, quando a mente quiser desistir, feche os olhos e lembre-se dessa promessa. Ela vai ser a corda que vai te puxar de volta. E num dia em que você cumprir essa promessa, o mundo vai ver. Mas o que realmente vai importar é que você cumpriu e você viu isso.
Bom, a sétima regra para que você consiga se reinventar é: comunique-se como um líder. Essa é simples, mas poderosa. Aprenda a se comunicar como um líder. Pense nisso. Quantas portas se fecharam na sua vida porque você não soube se expressar do jeito certo na hora certa? Quantas oportunidades passaram despercebidas simplesmente porque você não encontrou as palavras certas para transmitir o que tinha dentro de você naquela hora? A habilidade mais subestimada do mundo é a comunicação. Mas quem domina essa arte, domina o próprio destino. Falar bem não é apenas saber usar palavras bonitas, rebuscadas. É pensar com clareza, é traduzir ideias confusas em mensagens fortes, que inspiram respeito e despertam confiança. Quem fala com firmeza e propósito é ouvido, seguido e lembrado. Mas quem gagueja diante da própria verdade é esquecido rapidamente. Olhe para os grandes líderes, empresários e visionários da história. De Steve Jobs a Martin Luther King, eles tinham uma coisa em comum: sabiam comunicar uma visão. Suas palavras moviam as pessoas, criavam empresas, mudavam países. A voz deles era uma extensão da mente e a mente era uma ferramenta de precisão. Por isso, pratique todos os dias. Grave sua fala, leia seus textos em voz alta, faça discursos para o espelho, treine a entonação, o ritmo, as pausas. Observe como um bom comunicador não fala muito rápido. Ele faz as palavras respirarem. E o mais importante, organize seus pensamentos antes de falar. A fala confusa é o reflexo de uma mente desorganizada. Quando você aprende a estruturar ideias, sua comunicação se torna uma ponte, não uma barreira. E essa clareza, meu amigo, muda tudo. Sua postura, seus relacionamentos, seus negócios e o modo como o mundo te enxerga. Lembre-se, a comunicação é a arma dos que vencem sem precisar gritar. Ela é o poder silencioso dos que convencem com calma e lideram sem precisar impor medo. É o dom dos que inspiram, não dos que mandam. Quer mudar sua vida? Comece mudando a forma como você fala, com os outros e com você mesmo. Suas palavras são comandos, e quando você se comunica com segurança, seu cérebro entende: eu sou o líder dessa história. Isso é bíblico. A palavra tem força. Falar bem não é sobre ser carismático, é sobre ter clareza de propósito, porque quem tem clareza não precisa gritar para ser ouvido. O mundo silencia por respeito. E quando você aprender isso, ninguém mais vai duvidar da força que existe em você. Se você seguir essas 7 regras em 90 dias, ninguém vai te reconhecer. E principalmente, você não vai se reconhecer. Seu corpo muda, sua mente muda e a sua presença muda. Você vai começar a olhar o mundo nos olhos e o mundo vai recuar um passo. Desapareça por um tempo, treine no escuro e volte como a sua melhor versão. Forte, focado e livre. E agora eu vou te dar um alerta bem importante. Se você gostou da ideia de desaparecer por 90 dias e se transformar na sua melhor versão, você precisa começar isso hoje, porque se você deixar para amanhã ou para a próxima semana, eu te garanto, você não vai começar nunca. Então é hoje. Bom, e agora, se esse vídeo fez sentido para você, aproveita, já deixa aqui o like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, compartilhe este vídeo com algum amigo que esteja pensando em empreender e mudar de vida. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!